Sejam muito bem-vindos à nossa aula do livro do mês, aula sobre Santa Teresinha, sobre suas cartas, sobre o nosso box de outubro de 2023 tão especial para todos nós, né? Especialmente para vocês aí que amam Santa Teresinha, assim como nós aqui na minha Biblioteca Católica. Assim como no box passado, no mês passado, esse mês a gente novamente está trazendo para você as nossas aulas, né, de introdução para auxiliar a sua leitura do livro. O nosso livro desse mês, como você já viu, é esta belíssima obra que está numa capa sensacional, tá? Eu já vou parar de ficar dizendo das minhas capas preferidas, porque todo mês eu falo uma coisa diferente, né? Então, todas as capas são as preferidas quase. Então, assim, essa obra, as Cartas de Santa Teresinha, ela merece, né, um formato diferente do mês passado das nossas aulas. Vai continuar sendo 3 aulas, mais uma última aula de tira dúvidas, exatamente igual. Então, aqui embaixo vai estar no formulário para você, né, um link para você colocar suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, seus agradecimentos. Mande uma mensagem aqui para a gente, né, especialmente se você tiver alguma dúvida sobre algo neste vídeo aqui, nessa aula aqui. E também, né, a partir do que nós formos falando nas próximas aulas, você também pode se sentir à vontade para justamente mandar a sua dúvida, seu questionamento, que depois nós vamos ler ela dentro da nossa quarta e última aula, tá bom? E o que vai ser diferente nesta primeira aula aqui, nesse mini curso de Santa Teresinha para o de Santo Tomás? Acho que a primeira coisa é o estilo da obra, né? Aquela obra era mais expositiva, Santo Tomás de Aquino, enquanto que esta obra é uma obra mais coloquial, são cartas. Literalmente isso, são cartas de Santa Teresinha. Como Santa Teresinha é muito mais conhecida do que Santo Tomás, os aspectos de sua vida, o aspecto de sua história, você tem muito mais acesso à vida de Santa Teresinha, muita coisa produzida já pela própria MBC, a própria História de uma Alma, a gente decidiu que o formato dessas aulas seriam diferentes. Então, nessa primeira aula, nós vamos entender por que estudar as cartas de uma monja carmelita. Na nossa segunda aula, a gente já vai entrar no como ler o livro. Certo? Vamos falar mais do livro e como que ler ele. E na terceira aula nós vamos trazer a doutrina do livro para a nossa vida. Então ficou um formato um pouco diferente e a gente espera que você goste bastante, tá bom? Então, essa primeira aula aqui, ela tem essa pergunta, né? Por que estudar as cartas de uma monja carmelita? Por que que nós aqui na MBC decidimos publicar as cartas de Santa Teresinha completas, né, todas as cartas dela? E por que que nós publicamos cartas de santos? Por que nós lemos cartas de santos? Vamos dar uns passos para trás para entender. A igreja, ela sempre teve, né, bem claro na sua doutrina a questão da comunhão dos santos, né, e da devoção aos santos. Claro que o desenvolvimento dessa doutrina ela se dá, né, em exposições que vão se construindo ao longo do tempo, mas nós sabemos, né, pelos artigos da fé, que nós cremos na comunhão dos santos. Os santos, eles não são Deus, a gente não acredita nisso, né? Então, se você está aqui vendo essa aula e você de repente acha que nós católicos adoramos imagens e coisa assim, eu recomendo que você estude o assunto para ver que não é bem assim, é justamente o oposto. Mas a comunhão dos santos e a devoção aos santos faz parte, né, da tradição da igreja. Claro que não é a mesma devoção que nós temos ao nosso Senhor Jesus Cristo, e muitas coisas que os santos falaram fazem parte da revelação privada, que a gente chama, que não é a revelação pública, aquela qual nós somos obrigados a crer, né, pelos artigos da fé, etc., os dogmas. Mas na revelação privada, muitas coisas que os santos falam, ou como eles agem, ou as histórias envolvendo os santos, não necessariamente nós somos obrigados a crer, né? Mas é conveniente que se creia, e é por isso que a igreja estimula, né, essa tradição, essa doutrina e esse hábito, né, de ler a vida dos santos, de estudar seus escritos, etc. Tendo clareza disso, uma coisa bem importante de você saber, de modo geral, é que a igreja sempre viu com bons olhos os escritos dos santos, especialmente os escritos, né, autobiográficos após o que fez Santo Agostinho em suas confissões. Então, o hábito de escrever a própria vida foi se consolidando ao longo do tempo, e a escrita de cartas, né, que é o caso específico desta obra, também foi algo que a igreja sempre, né, tratou com muito zelo, com muito carinho. Então nós temos cartas, olha só, dentro da Sagrada Escritura, as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, né, as cartas de São Tiago e São Judas. Então, assim, nós temos já esse hábito de ler cartas. No princípio da igreja, né, no começo da história da igreja,
Nós temos o quê? Cartas, né, de Santo Inácio de Antioquia, de Clemente de Alexandria, cartas escritas para inúmeros santos, entre eles para o povo de Deus. Nós temos cartas, bulas, né? O que são as bulas papais? São cartas, né? Cartas que eles escrevem. Então veja, o hábito de escrever, obviamente que a escrita de uma carta de um santo é diferente de uma escrita de uma carta magisterial, faz parte da vida de um católico. E ler o que é escrito faz parte da vida de um católico. Mas vamos descer. Então, além da questão da comunhão dos santos, depois nós temos aqui a devoção aos santos, a devoção e a atenção aos escritos dos santos, nós vamos chegar então exatamente aos escritos de santos que foram canonizados como doutores. E aí, Santa Teresinha, como doutora da Igreja, merece um olhar à parte, justamente porque existe uma doutrina naquele doutor. E essa doutrina nos ensina algo muito importante, muito especial. Mas antes de nós entrar nesta doutrina, que vai ser exatamente o assunto principal da nossa terceira aula, eu gostaria então de trabalhar duas coisas, né? A primeira, o motivo exato de nós termos atenção a essa obra. Por que ler essa obra? E a segunda, né, é como que você pode ler para se preparar melhor para compreender essa doutrina. Então as duas primeiras aulas, elas estão vindo para ser como que dois braços, né, duas mãos para você conseguir pegar a obra com mais substância. Então por isso que é importante que você tente assistir as 3 aulas, porque elas fazem parte, né, de uma mesma missão, o mesmo objetivo. E o que especificamente eu gostaria de trazer nessa primeira aula? Porque nós vamos ler as cartas de uma monja carmelita. E acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é assim: o Carmelo é uma instituição que existe desde antes do cristianismo, né? Fundado por Santo Elias. Existe toda uma tradição dentro do Carmelo. Mas o Carmelo, ele foi reformado por Santa Teresa d'Ávila, né? E aí a gente chama de o Carmelo descalço, né? Tem o Carmelo calçado e o descalço, porque a partir da reforma de Santa Teresa nós temos aí uma regra de vida um pouco mais rígida, bastante mais rígida do que aquela regra na qual a Santa Teresa entra, né, dentro do convento. A regra de Santa Teresa, ela é baseada dentro de uma tradição monasterial. E a gente precisa entender o que pensa um monge, para que a gente possa entender o que pensa Santa Teresinha. E precisa entender o que pensa um carmelita, para a gente entender o que pensa Santa Teresinha e possa entender um pouco melhor o que é ler as cartas de uma monja carmelita. Então assim, um monge, ele vai para um convento para amar e glorificar a Deus acima de tudo. O monge, quando ele vai, né, ou a monja, quando vai para o mosteiro, o desejo de união, ele está gritando ali, né? O desejo de unir-se a Deus, de entregar-se inteiramente, ele deixa pai, mãe, bens materiais, deixa tudo, abandona tudo para unir-se a Deus. É diferente, né, de uma vocação matrimonial, onde você ainda tem várias coisas que te prendem a este mundo. O monge, não. O monge, ele vai e deixa tudo, né? Ele é o oposto do jovem rico. Ele não quer viver só os mandamentos de Deus. Ele quer entregar tudo, ele quer viver os conselhos evangélicos. E essa entrega total, ela se dá especialmente, né, na vivência diária da regra a qual o monge está se colocando como servo, como filho. Ou seja, a partir do momento que o monge entra para uma escola, para um mosteiro beneditino, para um mosteiro cisterciense, para um mosteiro cartucho, para um mosteiro carmelita, a partir do momento que há essa entrada, há então uma subserviência, há uma filiação, há uma obediência àquela regra que está sendo colocada ali. Ele vai, né, ela vai com a intenção para amar a Deus e renunciar-se por inteiro, para unir-se a Deus o quanto antes, para antecipar a vida divina o máximo possível, né? A gente chama de antessala do céu. Ela está tentando, né? E um bom mosteiro, seja ele de qual instituição for, qual congregação for, qual ordem for, ele antecipa o céu, ele já é um prelúdio, já é uma vivência antecipada do que vai ser a vida divina. E é justamente por isso que o demônio tenta atrapalhar tanto, né, a vida nos mosteiros. Quando um monge ou uma monja vai de encontro ao mosteiro, ele está tentando entregar-se por inteiro. E aí ele se coloca humildemente sob a batuta, né, sob a inspiração, sobre aquela regra que está vigente no mosteiro que está entrando, que geralmente tem um carisma próprio, que se relaciona com o chamado, a vocação daquele que está entrando. No caso de Santa Teresinha, nós estamos falando do Carmelo, o Carmelo descalço.
E Santa Teresa d'Ávila impregna no Carmelo descalço, junto com São João da Cruz, um amor que busca a perfeição pela intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caminho de perfeição que se dá pela oração, especialmente a oração mental, que se dá pela vivência, né, das devoções de um modo próprio, né, de um modo diferente dos beneditinos com a meditação da Sagrada Escritura, mas de um modo de cultivo da presença de Deus, está ali contido e presente no Carmelo. E o Carmelo, que é esse cultivo da presença de Deus, toda monja carmelita entra, né, para se entregar pela Igreja, especialmente pelos sacerdotes, né, por toda a Igreja, mas pelos sacerdotes e pelas almas que vão se perder e que ninguém reza por elas. O Carmelo, que é uma espécie de pulmão, né, da Igreja, ele tem uma função muito especial porque aquelas monjas, aquelas mulheres, elas estão dispostas a dar a sua vida pela Igreja e pelos sacerdotes, que fazem parte da Igreja. Então, se vocês puderem, coloquem aí depois, né? Eu acho que tem na Lume nesse filme também, o Diálogo das Carmelitas, para vocês verem, né? Elas sendo martirizadas naquela França revolucionária. A beleza que é aquelas monjas cantando o Veni Creator e sendo decapitadas uma a uma na guilhotina, porque elas não queriam negar a fé. Só que esse martírio que se vive no Carmelo, ele não é um martírio necessariamente de sangue, né? É um martírio branco que a Igreja fala, ou seja, é um martírio do dia a dia, um martírio da vontade. E Santa Teresa d'Ávila traz essa conformidade com a vontade de Cristo a partir desta imitação que subordina a vontade. Então, a vontade, que é uma insubordinada, né, que é uma revoltada, ela começa a ser domada, a ser controlada a partir da penitência, obviamente, mas da vida de oração, da experiência, né, com a graça de Deus diariamente nas devoções. Toda monja carmelita entra almejando ser perfeita, ou deveria entrar, né? Almejando agradar a Deus perfeitamente, com toda a sua vida, em cada detalhe. E isso estava presente no coração de Santa Teresinha. Santa Teresinha entra para ser perfeita. Nas cartas você percebe isso. Ela olhava o pai como um santo. Ela olhava para seus pais, e ela escreve essa história de uma alma também, como dois santinhos, assim. Ela via que existia, né, um grau de perfeição na vida matrimonial. Mas quando suas irmãs começam a entrar no convento, a maioria, todas carmelitas, menos Leônia, é nítido para Teresinha que há uma perfeição própria e superior ali nessa vida que se entrega por inteiro. Hoje a gente tem muito, né, essa questão de ficar comparando os sacramentos, mas são sacramentos diferentes. Ser religiosa nem é um sacramento, né, isso é uma coisa importante de saber, mas a vida sacerdotal né, o sacerdócio tem ali o sacramento da ordem. O chamado, assim, fica claro que e fica claro nos evangelhos, na tradição da Igreja, o chamado a essa vida que se entrega por inteiro, ele é superior. Né? É aquilo que São Paulo deixa claro. Não que não seja belíssimo e não seja uma grande vocação e uma coisa incrível, impressionante, o matrimônio e a formação da família. Até porque são das famílias que vêm os padres, monges, freiras, etc. Mas os conselhos evangélicos, eles são um passo a mais. E Santa Teresinha queria dar este passo a mais. E esse passo a mais ela dá entrando num Carmelo. Então, quando se entra num Carmelo descalço, com uma rigidez, como era o Carmelo da época de Santa Teresinha, você vai ter lá as grades, né, que vão justamente separar não nós delas, né, mas elas de nós. Então, as grades, elas servem não para as monjas não sair, mas para nós que estamos aqui fora não entrarmos lá. Por quê? Porque este mundo, né, ele é um mundo que está sempre caminhando para uma direção ao oposto de Deus. Então, aquelas monjas, aquelas freiras estão se preparando para tentar ali, né, agradar a Deus, elevar um perfume, né, que agrade, um bom odor de santidade. E é por isso que existe o silêncio, existe a regra, existe todo o passo a passo, o dia a dia de uma freira, de uma monja. E assim, eu tinha preparado aqui algumas coisas, mais teóricas ainda, mas ontem à noite, antes de vir gravar, eu comecei a pensar assim, acho que vale a pena dar um pequeno testemunho, assim, né? Porque eu acho que o testemunho ele vai edificar bem, vocês vão entender um pouco melhor por que eu estou falando assim. Eu sempre quis ser monge,
assim, sempre não, mas eu sempre quis entregar inteiramente a Deus e graças a Deus consigo isso pelo meu matrimônio, né? Então, eu me casei, eu e minha esposa temos 3 filhos, 4 na verdade, um já está no céu, a gente perdeu o primeiro, bem pequenininho. Então eu sempre quis me entregar a Deus e foi na vocação, né, matrimonial que eu encontrei essa entrega. Espero entregar meus filhos à igreja, se eles assim quiserem, Deus assim quiser. Mas esse desejo de algo a mais sempre fez parte das minhas dúvidas vocacionais, então eu queria ser monge beneditino. Eu fiz experiências vocacionais, não assim de entrar para ser monge, né? Mas eu ia no mosteiro, passava uns dias lá, vivia a rotina de um monge, né? Então eu entendo mais ou menos como é que funciona a rotina de um monge, estudei sobre o assunto, vivi alguns dias dentro de mosteiros, né? Para justamente participar dessa rotina. É uma coisa impressionante, é impactante, a liturgia das horas, o estudo da Sagrada Escritura, a oração mental, o convívio em silêncio, né? Os recreios, né, fraternos. As visitas, as leituras, os estudos, as formações, tudo é impressionante. Cada detalhe, né, é pensado para ordenar a sua alma para um determinado fim. Mas no caso específico do Carmelo, eu tenho um conhecimento de causa porque ali por 2013, 2014, né, mais em 2014, a minha irmã, eu tenho uma irmã só, né, decidiu entrar para o Carmelo. E a minha irmã é freira carmelita, né, vai professar os votos perpétuos em breve também. Quase 10 anos eu tenho essa experiência de Carmelo, de visitar o Carmelo inúmeras vezes, de conversar com as monjas, conversar com a madre, conversar com a minha irmã, partilhar sobre esses assuntos. Foi a partir daí que eu comecei a estudar Santa Teresa, quando a minha irmã entrou, né, há 10 anos atrás. E Santa Teresinha, que foi a santa que eu nasci no dia de Santa Teresinha. Toda a minha família tem uma relação com o Carmelo. E o estudo desse assunto, vinculado com, então, essa teoria, vinculado com a prática experimental, a experiência de vida de ter visto a minha irmã, então não era uma pessoa distante, não é que eu conheço uma pessoa que entrou no Carmelo, entendeu? Foi a minha irmã. E eu nem tinha uma relação tão das melhores assim com a minha irmã. Eu sou mais velho, né? Então acaba que eu vivia a minha vida assim. Eu não dava muita bola para ela. Comecei a ficar mais próximo dela a partir do momento que ela decidiu entrar para o convento. E eu vi que alguns familiares não apoiavam muito, então eu decidi, bom, eu vou ficar do lado dela e vou apoiar ela, né? Eu já era católico, graças a Deus, ela também. E a gente se aproximou muito, né? E olha só, que interessante. Quando a minha irmã entrou pro Carmelo, eu até brinco que eu não sabia que eu amava tanto ela, né? Porque parecia que alguém tinha morrido dentro de casa. Porque tu não pode mais visitar a pessoa por um tempo, né? E não tem mais contato, não tem mais acesso. Muda muito o jeito da pessoa, porque no convento você tem toda uma série de regras de postura, de forma de falar, etc e tal, que são importantes para educar a pessoa, né? E a gente tá aqui no mundo, a gente vive uma vida meio aloprada e lá dentro vive com toda uma ordem. Tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer, tem toda uma alegria própria, mas eu senti muita falta. Então, toda vez que eu leio as cartas de Santa Teresinha e a saudade que ela sente da irmã, que a irmã sente dela, que ela sente do pai, que o pai sente dela, eu consigo entender na minha experiência. E quando eu fui fazer a experiência de estudar essas cartas com calma para gravar essa aula aqui, eu me lembrei das cartas que a minha irmã me escreve. E já tem algumas, eu tenho uma caixinha de cartas lá que a minha irmã me escreve. E aí eu fiquei pensando que cada carta que ela escreve, ela vem com uma intimidade e vem com um desejo de passar uma alegria, né, e um amor próprio que ela recebe lá, escondida em Cristo, no convento. E ali, graças a Deus, o convento que ela está é muito sólido, é muito firme, a madre é muito boa e eles vivem a regra carmelita mesmo, então é muito bonito. E eu percebo nos escritos dela o coração dela ali. Eu percebo que naquelas cartas ela fala aquilo que ela não consegue nem falar, às vezes, com a voz, né? Então ela coloca ali, ela derrama ali. E aí, me lembrando das cartas dela, né? Me lembrando da experiência toda do convento, eu comecei a imaginar o que não era então o coração de Santa Teresinha. Então se a emoção, né, o impacto que eu tenho na minha vida pessoal de ter a minha irmã, ter ali alguém da minha família dentro do convento, dentro do Carmelo, querendo agradar a Deus, você imagina o que não é Santa Teresinha. E veja, você olha para aquelas carmelitas, você percebe um desejo de entrega, você percebe que ali há mulheres que querem se entregar por inteiro, que estão dispostas a sofrer. Você vê que tem algo diferente ali. E é isso que a gente vê em Santa Teresinha. É isso que nos marca tanto. E essa experiência, né, é uma experiência única. Então o que a gente tem com Santa Teresinha é algo que não é comum. Eu lembro quando a minha irmã entrou, eu até fiz um cálculo, né, de quantos carmelos existiam no Brasil, quantas freiras, eu fiz um cálculo percentual, então tipo assim, era,
sei lá, uma a cada 30, 40 mil famílias tinha uma freira carmelita. Tinha feito um cálculo assim, que é uma coisa especial, e uma santa como Santa Teresinha é única na história. Então, acessar essas cartas é acessar a intimidade de alguém que está querendo amar a Deus, e mais do que somente ela amar, mas está querendo arrastar os outros junto para que não se perca naquilo que é essencial, naquilo que é mais importante. Então, toda carta que eu recebo da minha irmã, né, eu percebo que ela está tentando me levar à lembrança daquilo que é mais importante, daquilo que traz a verdadeira alegria. E é essa ótica que a gente deve ter para ler as cartas de Santa Teresinha. Ela quer nos lembrar o que é mais importante, o que realmente importa. Tudo bem, tem conta para pagar, tem coisa para fazer, tem correria, tem isso, tem aquilo, tem que estudar, tem que se formar, tem um monte de coisa que precisa fazer. Mas o mais importante é Deus. E é isso que Santa Teresinha nos lembra. E é por isso que a gente deve ouvir uma monja carmelita. Porque uma monja respira Deus. Tudo que ela faz ali é para Deus. Ela se enxerga quando ela se olha no espelho, se é que se olha no espelho, né? Mas quando ela olha para as mãos, ou para ela mesma, ela só vê uma veste, um escapulário gigante ali. Ela só vê uma entrega, porque tudo que ela está fazendo é por amor a Deus. Então, é isso que as cartas de Santa Teresinha nos lembram. É por isso que a gente deve escutar uma santa tão grande quanto Santa Teresinha, porque ela só pensa em Deus. E a gente pensa muitas vezes nos meios para chegar a Deus. Pensa para rezar, pensa para estudar, pensa para fazer isso, pensa no apostolado, pensa, mas em Deus mesmo, e se relacionar com Deus e amar a Deus, a gente esquece. E Santa Teresinha faz justamente o contrário. Nos lembra a ter a via certa. E essa via não é grande, não é difícil, é pequena e é simples. Esse é o motivo que nós devemos ler as cartas desta monja carmelita tão especial, para ter acesso a uma intimidade de alguém que ama muito a Deus. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos entender como ler essas cartas de melhor modo e o que tem contido ali, escondido nessa doutrina. Então, não esquece de deixar suas dúvidas, seus comentários, suas impressões aqui nos comentários, no link do formulário, e a gente se vê na nossa próxima aula, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.